Meus irmãos, a paz do Senhor, quero transmitir aqui uma palavra que veio ao meu coração, que encontra-se no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E como tema dessa mensagem, as ferramentas que Deus usa para nos aperfeiçoar. Ainda Jeremias, capítulo 50, versículo 25, diz assim: O Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. A introdução desta mensagem, podemos dizer, tentação, provação, tribulação e aflição são termos bem definidos na Bíblia. Estes termos relatam claramente que são as ferramentas que Deus usa para aprimorar o nosso caráter. E muitas vezes nós falamos, eu não estou entendendo por que Deus está permitindo este sofrimento, esta aflição na minha vida. E o que podemos dizer, querido irmão, querida irmã, é que Deus está tendo um momento para que você se aperfeiçoe, para que você se aprimore, para que você chegue à presença dele mais pertinho. A primeira ferramenta que podemos citar aqui é a tentação. Deus permite que sejamos tentados, embora temos que entender que o real impulso para a prática do mal não vem de Deus, e sim da própria natureza humana. Própria natureza humana. E Deus simplesmente permite que isso aconteça. E dentro desse assunto, Tiago dá uma palavra muito interessante lá em Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha o 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Engodo significa isca para atrair animais, artifício para atrair e enganar. É um chamariz, é algo que atrai. E muitas das vezes, Deus permite a tentação, e a pessoa não vigia, e ele cai naquela tentação. Então tem que entender que você foi impulsionado pela sua carne. É algo que já está inato dentro de você. E você poderia questionar, mas então por que Deus fez isso? Até para provar o que está dentro do seu coração. Não podemos nos expor à tentação. Existe uma importante diferença entre os conceitos de provar e tentar. Deus prova o seu povo, mas nunca tenta. Observe lá o que Pedro fala sobre isso, lá na primeira carta, capítulo 5 e 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então Deus está no comando, está na sua vida. Você se lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó, o homem mais temente a Deus, reto, justo, que desviava-se do mal, um dia Satanás questionou a Deus sobre a integridade de Jó.
E lá no capítulo 1, versículo 12, diz assim: disse o Senhor a Jó: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu que Jó fosse submetido a um teste de Satanás. O diabo ficou restringido àquilo que lhe permitiu o Senhor. Então entenda, querido, que mesmo nesse momento da tentação, da provação, o diabo vai trabalhar dentro de um limite. Ele não vai fazer além daquilo que Deus permitir para ele, ou para que ele faça. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então talvez você esteja no momento dizendo até: eu não consigo, não estou aguentando, não estou conseguindo suportar. Calma, tranquilize. Medite na palavra de Deus, ouça essa palavra. Deus não vai deixar um peso além da tua capacidade. Estes versículos provêm grande encorajamento aos crentes que estão enfrentando tentações. Pode-se confiar que Deus não deixará que seus filhos sejam tentados no excesso da sua capacidade de suportar e superar. Deus não nos limitará apenas às experiências, mas também ao grande escape. Nesse momento da tentação, você está tendo experiências com Deus. Você se recorda quando Deus pediu Isaque para Abraão? Gênesis capítulo 22 diz: e Deus tentou Abraão. Essa tentação aí é no sentido de provação. Aí o que acontece? Ele recebe a grande vitória, porque ele confiou no Senhor. Então a palavra que podemos falar para você neste dia é: confie no Senhor, creia no Senhor, Ele vai te dar o grande escape. A segunda ferramenta é justamente a provação. Provação é um sofrimento com propósitos bem definidos, só alcançados pela forma correta de o provado se posicionar diante do sofrimento. É estar sofrendo ali e posicionado na sua confiança total em Deus. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Eu fico aqui observando isto. Várias tentações. Não é uma só. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ainda ontem conversava com alguns irmãos a respeito disso. Nós temos que entender que para vir paciência na nossa vida, Deus tem que permitir o quê? Uma tentação, uma provação, uma tribulação. Caso contrário, você não é testado para saber se você tem a paciência. Passe com alegria esse momento difícil na sua vida. Suporte de modo que Deus tenha tempo suficiente para motivar o cristianismo na sua vida. Deus quer construir na sua vida, moldar na sua vida a imagem de Cristo. Mas se você não passar com alegria, no momento desta provação, reclamar, desistir, desestimular-se, Deus não tem como motivar o cristianismo. Muitos desistem de Cristo no momento da prova, quando diz: não estou suportando, não vou aguentar, vou parar. Nós não tiramos boas notas em todas as provas, mas siga em frente até melhorar as notas. Costumo sempre dizer isso, que Abraão, ele tirou algumas notas ruins, outras médias, mas lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, ele tirou uma nota máxima, talvez um 10 e mais um parabéns.
quando Deus fala para ele: agora sei que temes a Deus. Alguém pergunta: mas Deus não sabia disso? Mas quem não sabe é o homem. Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Então ele precisa ser provado para provar que realmente ama a Deus, para provar que serve a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Tem pessoas que só querem a bênção, mas na hora que vem uma prova, quer desistir, quer sair, quer abandonar, quer sair correndo. Aguente firme. Segundo aos Coríntios capítulo 1 e 5 diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Filipenses 1 e 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer com ele. Então essa pequena provação que eu e você estamos passando, é porque ele nos ama. Nós vamos também receber a grande bênção. Filipenses 4, 11 até o 13, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também estar em abundância, em toda maneira e com todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tem pessoas que só sabem adorar a Deus, glorificar a Deus, estar de bem com Deus, quando tudo vai bem. Dinheiro na carteira, dinheiro no banco, dinheiro em crédito, cartão de crédito, sucesso, tudo está dando certo. Aí ele até enche a boca e diz: eu amo a Cristo. Quando as coisas começam a ter dificuldade, a aprovação bate na sua porta, aí diz: olha, parece que não está valendo a pena ser crente, vou mudar de vida, vou fazer alguma coisa. E os olhinhos dele até brilham quando ele entra numa casa lotérica e vê lá o bolão acumulado. Ah, se eu pudesse, e quem sabe eu ganho e vou tirar minha vida do aperto. Calma, confie no Senhor. Esta prova é só para que você aproxime-se de Deus, aprimore a sua fé, enriqueça a sua fé. A terceira ferramenta é a tribulação. Quanto à tribulação, o termo expressa provação moral e até adversidade espiritual. Observe 2 Timóteo 3 e 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Queridos irmãos, quando nós estamos sofrendo algum tipo de tribulação, aflição, pode ter certeza, é porque Deus quer se aproximar mais de você. A tribulação nos machuca, mas serve para extrair de dentro de nós tudo que desagrada a Deus. E assim ficamos prontos para a sua obra e depois irmos morar no céu. É só um pouco de tempo. A tribulação nos torna um cristão autêntico. Passando por isto, você vai passar do outro lado e ver o quanto foi bom estar próximo do Senhor. Olha só o que Paulo diz em Romanos 5 e 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Deus está testando a sua vida, Ele quer moldar a sua vida. A tribulação produz qualidades excelentes nos que creem. Você está crendo no Senhor, confiando no Senhor? Saiba que é só um momento. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desilusão, produz paciência.
Acalma o teu coração. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É na tribulação que o nosso caráter amadurece. Enquanto dura a tribulação, dura a proteção de Deus em nossas vidas. Você não está abandonado. Não se desespere. Fique debaixo da proteção do Senhor. Segundo aos Coríntios capítulo 1 e 13 e o 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Sabe por que Deus muitas vezes permite uma tribulação na sua vida? Porque você vai estar conversando com alguém, discipulando alguém, consolando alguém. E quando alguém falar sobre os seus problemas, você vai pensar lá dentro, olha, mas eu estou vivendo coisa semelhante ou já vivi. E Deus me deu vitória. E você vai falar em alto e bom som, acalma o teu coração, Deus vai te dar vitória. É assim que nós vamos consolando uns aos outros. Segundo aos Coríntios 4, 17 e 18. Eu gosto muito disso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu querido irmão, minha querida irmã, medite nessa palavra. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, um homem sofredor, um homem que viveu na íntegra, a essência do cristianismo, padecendo, sofrendo martírios, naufrágios, fome, frio, tempestades, amigos e inimigos, como ele diz, inimigos da própria igreja, dos seus convívios. Mas ele diz, nossa leve e momentânea tribulação. E eu e você, quando muitas vezes reclamamos de uma pequena tribulação, queremos parar, queremos desistir, queremos nos esfriar na fé, perder a motivação de fazer a obra de Deus. Pense nisso. Deus está permitindo esta tribulação para que você vença mais um degrau, para que você passe e avance mais um pouco. Deus te ama, Deus quer e precisa de você na obra. A última ferramenta que Deus usa, é o que nós queremos falar, é sobre a aflição. A aflição, no original grego, é tilipsis, que significa esmagamento de uvas ou azeitonas. Esmagamento. E tem algumas derivações: aflição, pressão, opressão, estresse, angústia, adversidades, sofrimentos, aperto, tristeza, mágoas, dores, ansiedades, agonias, intensa preocupação. É sem dúvida um verdadeiro esmagamento. Quando muitas pessoas dizem, pastor, eu já estou no meu último estágio da aflição, eu não estou mais suportando, se Deus não entrar com a providência, eu não vou aguentar. João 16 e 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, ou seja, no mundo tereis esmagamentos. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus revela aqui aos seus discípulos que o alicerce da fé deve ser posto na sua vitória sobre as forças das trevas.
Se você quer a vitória sobre as trevas, alicerce a sua fé em Cristo. Lá no Salmo 34:6, o salmista clama dizendo: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Salmo 86:1, inclina, Senhor, os teus ouvidos, e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Em outra tradução, estou triste e necessitado. Lucas 2:48. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. A aflição da própria mãe de Jesus. Queremos aqui concluir essa palavra, querido irmão, querida irmã. Deus não te abandonou. Deus não te desprezou. Tão somente Ele está usando estas ferramentas para que você se aproxime mais dEle. Lá no Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. João 17:14. Na oração sacerdotal de Cristo, ele afirma assim, nós vamos ler até o 18. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, porque eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Querido, esta terra é cheia de angústias e aflições mesmo. Ela serve de escola para mim e para você. Embora às vezes seja extremamente difícil, na qual muitos, infelizmente, são reprovados. Porém, a alma humana necessita dessa experiência, pois aqui dificuldades podem ser enfrentadas e os homens remidos podem aprender a andar no Espírito. Após esta palavra, eu quero orar por você. Dizer a você que todas estas ferramentas, como nós citamos aqui, a tentação, a provação, a tribulação ou a aflição, são ferramentas que Deus está usando para nos aprimorar, para que nós cheguemos mais perto dEle, ouçamos a sua voz, ouçamos o seu comando. Ele está guiando a sua vida, Ele está aí com você, Ele não te abandonou. Amém? Amado e querido Deus, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de ministrar esta palavra. Aonde quer, Senhor, que ela penetrar, que seja para a glória do teu nome, que vidas possam ser tocadas, ministradas neste dia, que vidas que estão sofrendo algum tipo de infortúnio, tribulação, aflição, provação, tribulação, que possam ser abençoadas, eles possam cada dia olhar para o Senhor confiando que a vitória vem. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa nação. A paz do Senhor.